O storytelling não é um bicho de 7 cabeças, na verdade é uma princesa. Todo conto de fadas começa com uma introdução encantadora, que a gente descobre quem são os personagens e onde eles vivem. Pensa na Cinderela, na Ariel, na Bela. A gente descobre logo de começo quais são seus sonhos, esperanças, desafios. Assim que começa um storytelling, mostrando um personagem e fazendo de cara as pessoas se identificarem com esse personagem e torcer por ele. Ah, mas eu vou contar a minha história, a história da minha vida. Você é o personagem e as pessoas precisam se identificar com você. Quer um exemplo? Digamos que você é uma pessoa que trabalhava numa loja de roupas, por exemplo, e você não gostava daquilo, você queria viver de internet. Então você vai começar dizendo exatamente isso. Ah, que o seu nome é tal, você tem tantos anos, você tem, por exemplo, filhos, jovens ou então crianças, e você trabalhava numa loja, num CLT, uma loja de uma coisa que você não gostava, você não gostava de fazer aquilo que você fazia, e seu sonho era viver da criação de conteúdo. Quando você faz essa abertura na sua história, você tem um personagem que outras pessoas podem se identificar com ele. Então uma mulher que também tá nessa situação, que também tem filhos, que também tem essa vontade, ela já vai se identificar com você e vai torcer por você e vai se ver ali dentro daquela história. Depois de um começo mágico, ou nem tanto, vai ter um conflito, em que a gente vai ver o nosso personagem em um desafio. Assim como, por exemplo, a Cinderela com a madrasta dela. Deu pra entender? É nessa hora que a sua história vai ganhar profundidade. Então, por exemplo, você vai contar que ali trabalhando nessa loja, você foi demitida e você tava numa situação que você não tinha pra onde ir, você não tinha dinheiro, você tinha um filho pra sustentar, a sua história tá ganhando profundidade, a sua história tá tomando um rumo em que as pessoas vão ficar mais curiosas ainda pra saber o que vai acontecer. Entendeu? O conflito, ele cria uma tensão e deixa o público envolvido na história. Mas pensa que vai ter que ter a solução desse conflito, independente de qual seja ela. Porque muita gente acha que storytelling, contar a sua história, é mostrar como você saiu de uma pessoa desempregada para uma pessoa que recebe 10 milhões por mês. Não é assim. Tem que ter uma solução. Nem que seja a solução, e agora eu estou começando a viver da criação de conteúdo. Por exemplo, nessa história que a gente tá contando. Mas isso a gente vai chegar ainda nessa parte. Uma pausa aqui para eu me apresentar. Meu nome é Júlia, se você não me conhece, eu sou UGC Creator, também crio conteúdos tanto aqui no YouTube quanto para outras redes sociais que vão ensinar pessoas a se tornarem creators assim como eu, isso podendo ser influencer ou UGC. E se você não sabe o que é UGC, já tem vídeo aqui no canal explicando. Então chegamos no final. O final da sua história, ela vai recompensar aquele público que ficou assistindo ali com curiosidade de saber de como termina. É por isso que não é recomendado fazer vídeos que tem parte 1 e parte 2. Porque a pessoa, às vezes ela tá ali super envolvida no vídeo, aí, like pra parte 2. Gente, a pessoa ou não vai ver a parte 2, ela vai falar, eu nem vou lá nessa parte 2 porque eu já me irritei. Ou então, quando ela estiver assistindo, você ainda nem postou a parte 2, ela vai ficar mais raiva ainda. Então, assim, cuidado com essa história de parte 1 e parte 2. Tenta contar toda a sua história em um vídeo só, por exemplo. Uma boa história faz o público pensar. A moral da história, ela tem que ser a lição que você quer transmitir. Contos de fadas da Disney, essas lições são sobre bondade, amor, gentileza, esperança. Por exemplo, a Cinderela, ela nos ensina a importância da coragem, da perseverança. Você tem que pensar qual mensagem você quer transmitir com a sua história. Eu quero usar essa história para vender um produto, eu quero usar essa história para vender meu curso, eu quero usar essa história, então, para as pessoas se sentirem emocionadas e quererem visitar minha página, quererem me conhecer mais, você tem que trazer uma moral no final. Quando eu falo sobre trazer uma moral no final, não é simplesmente você parar a história e falar assim, moral da história, tal, tal, tal. Às vezes é só você falar uma frase no final, então, por exemplo, você falar sobre a coragem que você teve de sair do seu emprego, por exemplo, para viver da criação de conteúdo, e como você agora ensina as pessoas sobre isso. Você tem que pensar qual é o seu objetivo, o que você quer com aquele vídeo. Você quer vender? Você quer se conectar? Você quer atrair novas pessoas? Então qual é a mensagem que você tem que trazer com aquele vídeo, com aquela história? Então só um resumão aqui. A sua história, ela precisa ter um começo interessante, que vai fazer a pessoa querer assistir o resto do vídeo, por exemplo. Tem que ter um conflito intrigante, aquele momento em que as pessoas ficam mais assim, prestando atenção no vídeo, querendo saber o que vai acontecer, o que vem depois, e precisa ter a solução, precisa ter um final, mostrando como a personagem passou por todas essas fases e chegou a algum lugar e teve um novo aprendizado. Por conta de quê? Aí que vem a moral da história. Eu tive todo esse aprendizado depois que eu fiz o curso X, que é, por exemplo, o curso que você está tentando vender. Eu tive todo esse aprendizado e agora eu passo ele para vocês. Entende? Você tem que ter o início,
o meio, o fim e a moral. A mensagem que você vai querer transmitir, o seu objetivo com essa história. E se você gostou desse vídeo, se ficou claro pra você desse jeito o que é um bom storytelling, como fazer um bom storytelling, já curte esse vídeo. E se você conhece alguém que tá precisando ali dar uma ajudada na história, já manda esse vídeo pra ela, fala, amiga, aqui você aprendeu a fazer um bom storytelling. E qualquer dúvida pode deixar nas minhas outras redes sociais ou aqui nos comentários mesmo, que eu tento responder pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.